Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? A gente está entrando aqui para a live de hoje com 2 minutos aí de atraso. Me desculpem, né? Para quem está entrando agora, vou aguardar um pouquinho, pessoal que está entrando. E já já a nossa querida Grazi, que é a nossa convidada de hoje, deve estar entrando aqui para poder bater esse papo hoje com a gente, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês enquanto ela não entra aqui, enquanto a Grazi não entra, pra gente poder... Oi, Grazi, entre aí. Consegue fazer a solicitação para entrar no vídeo, Grazi? Neide entrando aqui. Oi, pessoal. BMC Engenharia, obrigada aí pela presença. John, do Condomínio Dedicado, muito obrigada também pela presença. Vamos lá. A Grazi já chegou. A Grazi é a nossa convidada aqui. Pessoal, eu tô aguardando só ela poder entrar aqui. Ah, deu certo! Nossa, tava com um pequeno problema aqui. Coloquei o computador, deixei tudo pronto e não tava conseguindo entrar. Eu falei, meu Deus! Não, e eu cheguei agorinha há pouco, aí tudo acontece, né? A Sofia, gente, para quem não sabe, é a minha filha. Então ela tava aqui, o meu marido não tinha chegado. E eu ligando para ele, eu falei, pelo amor de Deus, chega, porque eu preciso de alguém para ficar com a Sofia. Senão ela não deixa a gente quieta aqui. Muita energia, que é atenção e esse período de ficar em casa com as crianças, assim, tendo que trabalhar e dividir o tempo é realmente... Nossa, olha, a gente tá se superando, digamos assim, né? Por incrível que pareça, eu acho que tudo que a gente pedia antes, um pouquinho de tempo a mais, né, com a família, com os filhos, a gente acaba tendo agora esse tempo a mais, mas também a gente tem que se reinventar aí entre trabalho, casa, e ainda tem a gente também, né? E o pessoal tá entrando, Grazi. Pois é, oi, gente. Que bom ver vocês, pelo menos virtualmente aí, né? Saber que estão vendo a gente. Que saudade que eu tô daí, que saudade que eu tô de vocês. A gente troca mensagem de vez em quando, mas ao vivo assim é melhor. É verdade, é verdade. Então, algumas pessoas já entraram aqui, muita gente, inclusive, que você conhece aqui do DF, do Brasil. Muito legal. Legal. Pois é, o principal motivo, e aí eu vou falar para todo mundo aqui que está entrando, que está prestigiando a gente, né? Hoje tem muita live bacana acontecendo justamente nesse horário, mas o principal motivo pelo qual eu fiz esse convite à Grazi, pessoal, é porque a Grazi, ela se mudou, ela está em outro país, eu vou deixar ela falar um pouquinho da vida dela, como é que está sendo. E a Grazi, ela é gestora condominial, ela é consultora também, não é isso, Grazi? Isso mesmo. Aí ela foi levar essa experiência que ela tem, essa bagagem que ela tem, para um outro país. Ela percebeu um nicho e levou toda essa bagagem, essa experiência para um outro país. E acabou acontecendo essa pandemia louca que todos nós estamos vivendo. E aí é onde entra aqui o meu convite para a gente poder bater um papo e entender o que está acontecendo em outros condomínios, fora do nosso mundo aqui, né, do nosso quadradinho ou do nosso... Às vezes a gente acha que o condomínio que a gente está agindo de uma maneira que poderia agir de outra, ou a gente acha que essa é a maneira mais correta, e lá na frente, ou em outro país, em outro estado, tem uma ideia bacana. E o principal motivo hoje é esse. A gente trocar essa informação, essas ideias aqui, a gente vê o que a gente pode trazer para a nossa realidade aqui no Brasil, aqui no DF, e saber também como é que a nossa amiga está aí em relação a essa pandemia, aos condomínios em outro país. Bom, Tainá, é uma realidade tão diferente, né? Assim que eu cheguei e a gente mudou para o condomínio que eu moro, o meu condomínio hoje é um condomínio horizontal, né? A gente já sentiu muita diferença, né? Muita diferença. Primeiro, aquela questão do acesso ao síndico. Você não tem o acesso ao síndico. Aqui são as administradoras e você fala com uma espécie de um
encarregado. Então, tudo que você precisa, você reporta nem à administração, à secretaria da administradora, não, ao encarregado. E é o Mister Jesse que resolve tudo aqui. Então, a gente já sente aquele negócio de, poxa, eu queria o... Né? O brasileiro gosta do contato, gosta do olho no olho, e aqui a gente já sentiu isso. Eu precisava de uma tag para entrar no condomínio, só o Mister Jesse que podia resolver isso para mim. Para eu chegar na administradora, só por e-mail, não tem nem um número, nem um endereço. Esses dias, assim que eu mudei, até o Juninho falou assim, me arruma o contato do seu síndico. Eu falei, meu amigo, nem eu consigo falar com ele, vai lá e passar o contato dele para você. Porque realmente é muito complicado. Eles são muito blindados e a gente não tem esse acesso. A gente está acostumado, porque nós somos síndicos orgânicos e profissionais, né? É uma coisa que eu, assim, é difícil, porque você chega no condomínio aqui, você fica observando. Eu perdi a minha assembleia de eleição aqui no condomínio que eu moro hoje. Eu mudei, sei lá, 20 dias depois da assembleia, então eu não pude nem correr atrás para tentar, mas eu também preciso entender como é que funciona todo o processo, porque aqui é tudo bem diferente, né? Então eu vim com a vontade eu falei assim, nunca mais eu vou ser síndica do lugar que eu vou morar. Nunca mais na minha vida. Consegui deixar o meu legado no condomínio que eu morava, fiz o que eu tinha que fazer, dei a minha contribuição. Apesar do condomínio que eu morava aí em Águas Claras ser um condomínio onde as pessoas não incomodavam de ter gente interfonando, de bater a porta. Acho que uma vez um morador recém-chegado bateu na minha porta, mas assim, uma vez, sei lá, em 6 anos que eu estava fazendo a gestão do condomínio. Então, não tinha muito isso. Mas assim, eu tô tentando, eu vou evitar, sabe? Eu vou evitar. A gente administra outros universos, né? Porque ainda como síndico profissional, você sabe disso. Sempre tem o morador que quer aquela aproximação e a gente acaba cedendo de uma forma ou de outra, né? Mas a imparcialidade, a distância é a melhor coisa do mundo. Você vai lá, faz a sua gestão e tá tudo certo. É verdade. A gente trocou informações, né, antes da Grazi ir embora, ir para outro país. E eu lembro que eu comentei exatamente isso. Teve uma época da minha vida e eu já era síndica, né, mas eu não era síndica profissional, eu era síndica orgânica. E eu fui passar uma temporada fora, no Canadá. E eu tive muito pouco contato. Nós alugamos um apartamento. Porque eu fui fazer um intercâmbio e nós tivemos muito pouco contato também com a síndica. Mas era exatamente isso. Você era uma espécie de última instância mesmo, né? Era alguém um pouco intocável, mas o pouco contato que nós tivemos foram minutos de sabedoria, porque 3 brasileiros, né, no exterior, e a gente achava que troca de lixo seletivo, fazer a coleta seletiva, era você separar o lixo orgânico do lixo seco e amarrar num saco. E ela pegou isso da gente. Então, nós recebemos uma bronca gigante, porque ela mostrou pra gente ir muito brava, e a gente não entendia ainda muito bem o inglês, porque éramos estudantes. E ela muito brava e mostrando pra gente que a separação do lixo é você pegar cada lixo daquele e não é você amarrar num saco de plástico e tacar no container, né? É você pegar propriamente o lixo, descer com o seu lixo até o container e colocar aquele lixo sem estar numa sacola plástica nem nada. E ela foi explicando, muito brava. E aí, assim, isso já... né? A gente já ficou um pouco... opa, peraí, é diferente, né? Aqui, mas também é engraçado como o brasileiro ele se comporta diferente em outro país. Né? A gente respeita muito mais, porque não é a nossa casa. E aqui a gente acha tudo um absurdo. Né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu voltei, a minha cabeça mudou muito, né, em relação, claro, principalmente a questão do lixo, mas como eu dei muito mais valor, porque aqui a gente tem o hábito de descartar o nosso lixo, por exemplo, na lixeira do corredor.
E muitos moradores reclamam, né? Porque tem que descartar o horário que as meninas, o pessoal da limpeza passa. E aí isso me traz as lembranças da nossa responsabilidade com o lixo que eu tive que adquirir lá fora, depois de já adulta, já sendo síndica e com uma síndica. E que ela me mostrou, através de todo o profissionalismo dela, mas também de muito severa, inclusive, mas de que aquela era a maneira correta. E eu acho que ali foi o primeiro momento, primeira experiência e impressão que eu tive de um síndico de fora. Né? E eu lembro também da sala dela, que era toda de vidro, era como se fosse um gabinete mesmo. Tinha foto dela, inclusive. Então, era uma presidente. E ela era muito respeitada por todos ali. Né? E isso é muito bacana, porque a gente quer essa valorização aqui, né, no nosso país. A gente quer que as pessoas enxerguem dessa maneira. Mas existe o calor humano, existe a nossa brasilidade, né, aqui, que é o que você aí se deparou, essa diferença. E agora, em tempos de Covid, Grazi, como é que tem sido essa questão, essa abordagem no seu condomínio, por exemplo? As pessoas usam máscara? É obrigatório usar máscara? Como é que tem sido isso aí? Não, teve uma época que o condado ele exigia que as pessoas usassem máscaras em determinados lugares. Mas não é obrigatória a utilização de máscaras. Eu vou só para que você, quem é de Brasília, entende? Eu vou usar Brasília como referência, que tem muita gente daí. Aqui é como se fosse o Lago Sul. Então, os espaços são muito amplos, muito arejados. Eu moro a 5 minutos da Universal, perto da International Drive. Eu moro em Metroeste, onde só tem brasileiro, né? É uma grande comunidade brasileira aqui. Mas os meus vizinhos são americanos. E assim, a gente percebeu que o Clubhouse, que é onde tem a piscina, a academia, lacrado. Lá tá fechado. Desde quando a gente chegou, já não funcionava mais. E uma situação interessante foi o bendito Mr. Jesse, que veio aqui quando a gente chegou e a gente precisava comprar a tal da tag para colocar no carro, para ter acesso ao condomínio. E aí a gente conversou por WhatsApp, direitinho, por e-mail, não lembro. E aí quando ele chegou aqui, na porta de casa, ele toca a campainha, chega na porta de casa, ele estava com um pedaço de vassoura, com um cabo para entregar para a gente numa distância assim, inacreditável, com medo. Não, stop. A gente, meu marido chegando e stop. E aí entregou assim, colocou numa caixinha, como se fosse vale de pescar, sabe? E aí com a caixinha estão aqui, coloca o dinheiro, tá aqui sua tag, pega e tá tudo certo. Então, assim, as pessoas, elas têm um certo receio, sim, e elas tomam todo esse cuidado do distanciamento. Só que a gente... Ih, caiu? Não, acho que foi a minha câmera aqui. Ah, tá. Voltou. Mas as pessoas, assim, a gente percebe... Ontem, eu estava assistindo uma live onde uma pessoa dizia que a região aqui, a gente tem 40 casos desde o início da pandemia. Aí ontem a gente foi dar uma atualizada, tem 71 casos. Então, assim, as pessoas acabam que estão se cuidando. Você vê no condomínio, as pessoas, algumas, por exemplo, eu vou caminho com máscara, né? Nem sei se estou marcada aqui, mas eu caminho com máscara. Meu marido também. Então, a gente faz a nossa parte, né? Porque a gente não está na testa de ninguém, quem está infectado, quem não está, quem é sintomático. Enfim, e aí a gente faz a nossa parte. Agora, a obrigação de usar máscara não se tem. Porque os espaços são amplos e as pessoas... Agora é uma nova vida, né? Porque a gente percebe, assim... domingo nós fomos à igreja, as igrejas já estão abrindo aqui, e aí a gente conheceu algumas pessoas, foi a nossa primeira ida, né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente conheceu algumas pessoas e o cumprimento diferente, sabe? Aquele distanciamento, quem está em trio senta aqui, quem está em dupla senta aqui. Então, assim, é toda aquela preocupação que acontece aí também. Mas os casos, assim, a cidade está praticamente toda aberta, já, praticamente tudo funcionando, com as devidas precauções. Só que está se percebendo um aumento no número de amostras, né? Mais pessoas... Testando positivo, né? Testando positivo.
Mas o que acontece? Será que esses testes positivos são porque aumentou o número de testes? Essas pessoas, de repente, já existiam, estavam em casa e não tinham como testar. Então, não se sabia, né? E aí saiu até uma notícia que eles estão vendo a possibilidade, de repente, de fazer, se começar a crescer de novo, de fazer de novo o lockdown, né? A gente entrou até numa discussão aqui, né? Uma discussão, uma conversa, né? O Leonardo está aqui até perguntando como estão os espaços coletivos do condomínio. Tudo Justamente lacrado, Léo. Ainda está tudo lacrado. Aqui, o meu condomínio é um condomínio muito grande. Eu não vou nem arriscar dizer quantas pessoas moram aqui, porque é quase uma cidade pequena. É tipo aqueles condomínios do Mangueiral, de repente é mais ou menos aquilo ali. E o nosso condomínio, que é um condomínio de casas, a piscina está fechada, a área de lazer também, né? Agora, a minha filha foi caminhar ontem e foi dentro do nosso condomínio, tem um condomínio horizontal, vertical. E lá no condomínio a piscina já está liberada. Então, eu acho que isso vai muito do administrador do espaço, né? condomínio, né? Do condomínio. Que é exatamente a nossa conversa anterior, né? A nossa live anterior, eu e o Leonardo, foi justamente isso. Não existe um consenso entre a gente, porque tudo é novo. E aí, quando a gente fala assim, libera, não libera, como é que a gente faz? Não, vamos submeter uma pesquisa aos moradores. Mas aí a gente vai estar muito vulnerável ao bom senso. Falar de bom senso é muito delicado. Então, eu acredito que nesse momento mesmo, assim como nossos governantes, tudo vai ser um teste, né? Se testa, você libera até certo ponto para você perceber se vai ter um crescimento ou não, né? Se vai estabilizar. Se tiver um crescimento, você volta, você recua. E eu acredito que a tendência seja essa, né? Mas tá todo mundo muito temerário também a quem vai dar esse primeiro passo, porque é muito delicado, né, Grazi? A responsabilidade da gente como síndico é muito grande. E quando a gente está em condomínio, a gente percebe que tudo acaba nas costas do síndico, né? Me diz uma coisa, no seu condomínio alguém testou positivo? Você teve essa notícia? O síndico, a administração, eles chegaram a informar alguma coisa do tipo? Não, Tainá. A única notícia que a gente tem aqui é uma notícia do Zip Code, que é o CEP, né? Que a gente tinha 40 casos testados no nosso Zip Code, que é a região de Orlando. Mas aqui dentro não se tem notícia de pessoas que testaram positivos, inclusive a gente de vez em quando dá uma olhada no quadro de aviso, quando vai lá na caixinha do correio para buscar correspondência, e não tem nenhuma notícia falando de testes positivos aqui. Mas eu acredito, Tainá, que provavelmente tenha, porque é um condomínio muito grande assim, acho que vai ser inevitável um ou outro né? testar positivo para essa situação, né? É verdade. E a gente tem realmente que se cuidar e tomar todos os cuidados necessários. Você está falando da questão do lixo. Hoje de manhã eu estava caminhando e eu estava observando. A cidade é extremamente limpa, extremamente limpa. Eu falei, meu Deus, como é que eles conseguem manter uma cidade tão limpa se você não vê na rua? A coisa mais rara é ver uma lata de lixo. Você não vê uma lata de lixo na rua. Eu falei, meu Deus, você sai de casa, você tem que levar o seu lixo lá. Tem uma máquina de imprensar o lixo aqui. Aí uma prensa, né? É igual do SLU, do caminhão de lixo. Aí você fica falando assim, tem gente que reclama porque tem que sair de casa, fazer a separação mínima do lixo para colocar ali numa portinha que fica no corredor. E a gente tem que fazer uma caminhada gigantesca para levar o lixo. E todo mundo faz isso. Igual você falou, ó, cara boa, sem reclamar, deixando o lixo bonitinho, né? O lixo o lixo menor, o lixo maior, você leva caixa, você leva um monte de coisa. Então, assim, é uma realidade tão diferente da nossa, viu? Eu não sei porque que as pessoas... eu falei, sabe aquela história do filho pequeno, né? Que o filho da gente toca o terror, né? Aí, quando chega na casa dos outros, ele se comporta. Outro dia eu estava vendo isso. Minha filha tem 3 anos e a escola dela promoveu umas aulas virtuais no Zoom. Falei, gente, eu vou dar uma olhada nisso. Não me parecia nem a menina. Ela estava tímida, caladinha. Aí eu apareci, ela, mamãe, sai daqui. 3 anos, eu falei assim, meu Deus, a gente não conhece o filho que tem. Somos nós quando nos comportamos fora,
né, É, em outro estado ou na casa de outra pessoa, né, visitando. Bom, eu creio que a maioria. A gente ainda tem alguns visitantes que tocam terror. é, E quando a gente vai para outro país, a gente consegue respeitar as regras, as normas e cumpri-las. E você não dá um pio, mas quando a gente volta para nossa casa, o nosso comportamento muda, de fato. E o governo, Grazi, como é que tem se comportado aí em relação a essa Covid, ao apoio assim, aos condomínios? Você tem visto alguma coisa em relação a isso ou não? Porque, por exemplo, aqui no nosso país, a gente está num momento, não só no país, né? O mundo, uhum. mas trazendo para o lado condominial. O que que acontece? Fomos pegos, né, todos de surpresa com essa pandemia. Em muitos casos, acho que a maioria teria que prestar contas e em outros casos teria inclusive eleição. E ficou todo mundo louco. E agora o que que vai fazer? O que que vai fazer? E o condomínio ele não pode ser acéfalo, né? Ele não pode ficar sem uma representatividade e tudo muito novo. Então, cada passo, de novo, cada passo que a gente dava era uma novidade, era uma experiência nova, a gente tinha a probabilidade sim ou não. E eu lembro que em março estava todo mundo muito, muito angustiado, né? Os síndicos daqui e a gente compartilhando essas informações. E aí o que que faz? Alguns submeteram isso à justiça, essa prorrogação de mandato, outros não, outros aguardaram, outros foram para uma assembleia virtual, enfim. E aí nós chegamos agora numa situação, eu não sei se você acompanhou daí, Sim, estou que acompanhando. foi o veto do presidente em alguns artigos de um projeto de lei Uhum. onde falava, né, a questão aí do O super síndico, da síndico, prorrogação. né? Isso. De prorrogação de mandato até Sim. outubro, de Ah, prestação de tá. contas, e também falava, no caso do veto do presidente, foi em relação à questão, né, dos síndicos estarem proibindo ou fechando os espaços comuns, porque o presidente ali, ele entendeu que, assim, eu não sou advogada, tá, pessoal? Eu vou falar no meu linguajar de síndica. Eu Uhum. entendi que o presidente ele entendeu que era um direito de propriedade privada e que o síndico ele não poderia legislar sozinho sem um Limitar a amparo, vontade ou dos sem uma condôminos, decisão. né? É. Isso. E aí foi onde começaram as discussões. Porque antes disso, existe a responsabilidade aí do síndico, É, né, no Código Civil, que é em relação à salubridade, segurança dos moradores e que também ampara o síndico a estar fechando os espaços em um momento tão delicado como o de pandemia. Enfim, e aí, onde que eu quero chegar? Aqui nós chegamos, a pandemia chegou num momento histórico para muitos síndicos de que era a prestação de contas, a previsão orçamentária ou a eleição. E todo mundo ficou sem saber o que fazer. Então, uhum. tá todo mundo, eu acredito que 90% está num mandato prorrogado, aí, até que essa pandemia possa acabar, ou agora até outubro, né? Na verdade, com essa questão do que o presidente, dessa aprovação aí dessa lei. E aconteceu alguma coisa parecida aí, ou não? Então, eu estou rindo dos comentários aqui do pessoal. Ô, Leonardo, mando para você assim, pode deixar. O que Ele acontece? deve estar doido para entrar aqui e falar assim, Tainá, para de falar, você fala demais. É isso aí. Olha só, a questão do isolamento, né? Do distanciamento. Foi essa a maior questão aqui, porque a eleição, a prestação de contas aconteceu aqui em março, quando eu mudei para cá. Foi a Não, assembleia verdade, você de falou. eleição e de prestação de contas. Então, depois disso, Tainá, eu vou ser muito sincera, não sei como ficou, porque as aglomerações tinham sido proibidas, né? Então, os Uhum. encontros e tal, acho que a única coisa que não fechou aqui no país foram as igrejas. Em momento nenhum as igrejas foram fechadas, mas as pessoas não iam porque elas estavam realmente se preservando, né? Mas hoje
essa semana, ontem, o vice-presidente dos Estados Unidos está aqui com o prefeito da cidade para eles estão estudando um plano de ação de reabertura, né? Para que as coisas voltem a funcionar de uma maneira razoável, né? Nesse novo normal que a gente está vivendo. Dentro dos condomínios, o que eu posso te dizer? A gente está levando... Ai, me fugiu a palavra aqui. A vida, a gente tá praticamente do mesmo jeito. A gente está pagando o condomínio como todo mundo paga, porque as contas elas chegam, não tem esse negócio de. Lembrei. As contas chegam, como, né? Tem morador que fala assim: tem que diminuir a cota condominial porque a gente não está usando piscina. Negativo. Cota condominial tem que estar lá direitinho, senão você vai ter problema. A legislação aqui, que nesse período de pandemia, o governo continua dando subsídio. Esse mês ele deu mais uma parcela, as pessoas até ficaram surpresas, porque quem está morando de forma regular aqui no país paga seus impostos, o governo deposita direto na conta, então ele deu subsídio. A questão de quem tem financiamento de imóveis com bancos do governo, não os bancos privados, eles estão aliviando a parcela. Você pode entrar em contato e pedir para que eles joguem a parcela para o final do contrato, né? E uma outra situação é a questão do despejo. As pessoas estão proibidas de despejar as outras, né? Por conta... Porque, assim, aqui as pessoas, elas trabalham e ganham por semana, né? Entendi. E aí, com essa situação do fechamento de tudo, elas estão sem emprego, são famílias que estão desempregadas, né? E é uma situação assim, eu percebo que muita gente na rua, não tinha essa quantidade de pedinte na rua. E, assim, pedinte, assim, é diferente. As pessoas ficam sentadas nos cantos com as suas coisas, sem incomodar ninguém. Mas são muitos moradores de rua hoje, aqui em Orlando, que é muito triste. Agora, Nossa, assim, é uma coisa que você não via. Sempre teve, pois sempre teve, sempre teve, sempre teve. Mas hoje, deles estarem nas paradas, né, usando de abrigo, tá assim, cresceu assim muito, muito. A gente vê história, eu participo de alguns grupos, você vê histórias de família que não sei como é que a situação aconteceu, mas que foi despejada e está morando dentro do carro com os filhos. Então, assim, são situações muito complicadas aqui, né, que as pessoas andam vivendo. E o governo acaba que, de certa forma, por exemplo, aqui, a minha conta de água e luz da minha casa é uma companhia só. Então, a companhia ela fornece a água e a luz. A nossa conta, porque aqui o ar-condicionado, as casas são todas feitas no drywall, né? Então, elas acabam que eu acho que elas absorvem muito a temperatura externa e essa época do ano aqui é muito quente. Então, o ar-condicionado fica ligado praticamente 24 horas por dia, né? Fogão elétrico, a água tem um aquecedor, então você quando você liga seu chuveiro, não fica esperando a água aquecer, ela já chega quente da temperatura que você colocou. Mas assim, então é tudo, né, energia e água o tempo inteiro. A nossa primeira conta de energia, né, de consumo, foi na faixa de $250. Hoje o governo está dando subsídio de 25% para todo mundo. Então, assim, o governo está aportando. Agora eu não sei até quando, mas ele está tentando, de alguma forma, dar o subsídio para que as pessoas consigam viver com o mínimo de dignidade e consigam prover para dentro de casa, né? Uma coisa linda que está acontecendo aqui é a questão das doações. Isso que eu ia falar. As Acontece muito doações. isso aí? Muito, 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 muito. Olha, chego até arrepio. Tem várias instituições que estão fazendo doações e são cestas básicas que depois eu até posto para vocês. São coisas assim de compras do mês assim que sabe, são caixas de uva, são caixas de Coca-Cola, são caixas de queijo, manteiga, uma coisa assim, uma fartura muito diferente da cesta básica que se dá aí no Brasil. E são várias pessoas. É a Igreja Universal que faz, é um grupo de amigas que faz, não sei o que lá. Então, todas as igrejas, assim, fome, as pessoas não estão passando aqui. Não estão. Agora, olha, isso é bacana, muito bacana, porque a gente às vezes tem a impressão, e a gente sempre fala, olha, o brasileiro nesse momento, em todo momento de crise, né,
de necessidade, o brasileiro se une, ele é muito caloroso nesse aspecto. E a gente tem a impressão de que o estrangeiro não seja. Então, isso que você está trazendo para a gente, aqui acontece muito isso, né? A gente percebeu isso muito nas lives dos artistas, dos cantores, mas também os condomínios, eles tomaram essa iniciativa, e você conhece muito bem, porque você faz parte disso daqui. Os síndicos, eles tomaram a iniciativa de fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de casaco. Aqui está muito frio essa época do ano. E essa característica da gente, né, de se unir, se abraçar, entre aspas, em tempo de Covid, é muito positivo. Né? Aqui aconteceram muitas acontecem até hoje as lives também na área comum, né? É uma maneira da gente levar um pouco de conforto para quem está em isolamento ou quem está em quarentena, realmente ficando dentro de casa. Então a gente acabou, todos os síndicos aí, ou a grande maioria, propondo bandas para se apresentarem dentro dos condomínios e os moradores abrirem as suas janelas. E a gente percebeu essa crise bater, de fato, o Grazi, aqui, eu falo por mim agora. No primeiro mês de pandemia, né, quando o governo falava e anunciava o que seria a pandemia, a gente ainda não tinha uma noção o que sofreriam, né? Que as pessoas sofreriam. E a gente começou a ver as pessoas perdendo emprego, pessoas próximas, inclusive, perdendo emprego. E, de repente, você começar a ver as pessoas passando necessidade. E eu comecei a ver isso, né? Tiveram algumas lives, a gente promoveu agora há pouco tempo uma festa junina da varanda. E porque essa banda, ela nos procurou e eles falaram, a gente está passando fome, a gente está passando necessidade. Isso dói. Porque a gente, quando vê na televisão, quando a gente fica sabendo, é uma coisa, mas quando você vê... Vai chegando perto, né? Nossa, você se sente um nada, né? Porque você se sente muito impotente, você quer ajudar aquela pessoa, e isso está se tornando muito comum. Muito comum, é o que você falou. Aqui em Águas Claras, que é uma região administrativa do Distrito Federal, no Brasil, gente, para quem está assistindo a gente, não tinha também muito pedinte, era um ou outro. A gente está vendo para todo lado. E a necessidade está batendo a porta. Então, você começa a ver, a gente está acompanhando muito de pertinho assim, a inadimplência dos condomínios. No primeiro mês não teve muita diferença, muita movimentação, no segundo mês não, mas nesse mês a gente já está vendo o impacto. Por quê? Porque você percebe, os comerciantes sofreram o primeiro impacto, né? Lá atrás, que foi fecha tudo. E quem está voltando agora, o governo ele começou a abrir, né, o comércio, começou a flexibilizar mais aqui. Quem está voltando muito com o pé atrás. Então, o empresário ele trabalha, mas ele precisa ser empresário, ser o gestor, e além disso, ele precisa ir para trás do balcão agora, porque ele não tem como custear, né? Eu tenho a minha formação acadêmica, algumas pessoas sabem que é nutrição, então eu mantenho alguns grupos, né, que eu sou de nutricionistas. Tá todo mundo desesperado, porque trabalhavam com restaurantes, trabalhavam nessa área de produção de alimentos, apesar que a gente sabe que a produção de alimentos não para, porque ninguém deixa de comer, mas os restaurantes fecharam. Foi pro delivery? Sim, foi pro delivery, mas garçom, por exemplo, sofreu demais. Tá sendo mantido em casa. Aqui a gente tem a ajuda do governo aí, né? Que são R$ 600 que ele está oferecendo para as pessoas, para um grupo de pessoas que estão se enquadrando num determinado modelo aí, digamos, de necessidade. A gente está tendo alguns incentivos aí do governo em relação à questão de financiamento, como você falou, mas não dá para se comparar ainda o Brasil com um país de primeiro mundo. Primeiro porque a nossa economia não é a mesma. Mas quando a gente vê o impacto
violento da pandemia, sem dúvidas nenhuma, nosso país vai estar lá em cima, porque infelizmente, geograficamente, o país é muito grande, né? Então, isso é muito complicado. E esse jogo de cintura, pra gente que é síndico agora, lidar é delicado, porque As você tem contas a questão chegam, da né, Tainá? inadimplência crescendo, mas as contas chegando. As E contas você tem chegam. aquela família que perdeu o emprego, que É, perdeu, que está sofrendo muito com isso, e você tem toda a questão de legislação, porque o síndico, se ele não cobra, ele é cobrado na justiça. sim, sim. Então, olha, tem sido dias de grande aprendizado, É, sem dúvida nenhuma. é Mas verdade. é isso. Pessoal, agradeço muito. Muita gente entrou. Você tá conseguindo ver aí, Grazi? Tô Muita gente, né? conseguindo. É Rodrigo, condomínio dedicado, um beijo. Muita gente. É, O o pessoal do grupo dos display. síndicos online aí do Sol, limpeza aqui. Todo mundo morrendo de saudade da Grazi. Ah, eu também, gente. Eu tô com tanta saudade de vocês, tanta saudade da minha gente, do meu povo, da minha língua. Mas, assim, eu ainda não consegui, Tainá. Apesar disso tudo, de estar aqui há quase... Vou fazer 5 meses, vai fazer 5 meses que eu já estou aqui nos Estados Unidos. Mas eu ainda não consegui viver esse mundo aqui, sabe? Porque mal a gente chegou e já teve a pandemia, então a gente ficou um bom tempo no hotel até a nossa casa sair e a vida, né, tô travada, a vida travou, né? É É como a gente verdade. estava conversando hoje, é como se o ano de 2020 não tivesse nem começado ainda, né? É E, verdade. e tanta coisa acontecendo, é o que você está falando. Você falou que dos síndicos online, eu estou recebendo tanta solicitação de ajuda, me ajuda, me ajuda. E assim, é uma sensação de impotência, sabe? De vontade de falar assim, se eu pudesse, com certeza, né, eu faria alguma coisa, mas eu estou longe. E a gente vê que, claro que a rotina do condomínio não muda, né? O condomínio, eu acho que é uma situação bem peculiar, porque ele é muito dinâmico e as coisas têm que acontecer. Mas é o que está falando, né? É tudo é uma cadeia, é uma sequência de acontecimentos. A É. gente precisa manter o condomínio funcionando, mas a gente precisa de dinheiro para isso. E se as coisas não vão bem, se o empresário não consegue estar lá trabalhando para poder manter a família dele que seja, a loja dele que seja, ele não vai ter os funcionários que estão morando no teu condomínio, que precisam pagar as contas, que precisam honrar, e ao mesmo tempo o síndico não pode perdoar, porque eu já vi síndico, a gente sabe que a própria lei cobra, né? Quando o síndico não posso tirar, estou com uma situação de uma síndica comentou uma vez comigo que um morador foi falar com ela que o filho estava com câncer, com isso, com aquilo, ela foi lá, tirou multa, juro, tirou tudo. Aí eu falei, vai dar problema. Batata, né? Batata. Então, assim, a gente fica impotente, o síndico tem que ser muito dinâmico e tem coisa que ele não vai conseguir resolver. Exato. Infelizmente. Infelizmente. Por mais boa vontade. Você realmente tem a balança, né? Muitas vezes a gente sabe que Não pode. a gente queria poder ajudar, né? De alguma maneira, mas que ali, logo ali, vai ser cobrado da gente, porque quando tudo isso passar, vão vir sempre aquelas outras pessoas que não vão se lembrar de nada disso e vão querer Sim, cobrar, né? sim. Enfim, eu ando muito preocupada, mas eu tenho muita fé, né? E a gente está sempre compartilhando aqui com outros síndicos, acompanhando muitas lives também de muitos advogados aí renomados para poder nos orientar de qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho. Você falou algo muito interessante. Aqui a gente no início você falou assim, olha, as contas não deixaram de chegar. Aqui o valor da taxa de condomínio não abaixou. Pelo contrário, a gente tem que continuar pagando. E aqui houve a mesma situação. Com o fechamento das áreas, a gente conseguiu economizar dinheiro, né? Porque alguns serviços foram basicamente cortados. Mas esse dinheiro que foi economizado, por outro lado, você tem que prestar contas dele. Então, você não pode mexer na taxa de condomínio, porque a taxa de condomínio é uma previsão orçamentária, aprovada em assembleia, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, Grazi, trabalhar, olha,
vou dar um exemplo. Piscinas fechadas. Então, tem condomínios que têm o contrato de salva-vidas ou a questão da limpeza, né? Que é a limpeza assídua das piscinas. A gente teve que reduzir esse contrato ou parar esse contrato. E aí você fica pensando nessas pessoas. Então, vez ou outra, eu estou mandando mensagem para uma empresa ou para o funcionário, perguntando, e aí, como é que vocês estão? Como é que você está pensando ali no futuro? Porque a gente também tem que pensar em se renovar nessa situação. A gente não tem ainda, né, uma vacina, um coquetel. A gente tem uma possibilidade adiante, ali na frente, mas hoje a gente ainda não tem. Mas me preocupam essas pessoas, né? A gente teve que afastar aqui alguns funcionários que são grupo de risco. Então, funcionários idosos ou funcionários que têm algum tipo de doença crônica. E aí nós tivemos que afastar, deixá-los em casa. Inicialmente, a gente deixou de férias. E depois a gente deixou afastado em casa. O governo, ele fez ele deu um incentivo aí para os empresários e tudo mais. Então, parece que ele está custeando metade do salário dos funcionários, né? Alguma coisa do tipo. E aí, o que acontece? Só que esse funcionário ele não recebe o vale alimentação, que é o que leva a comida dele para casa. Ele não recebe o vale transporte e aí ele fica desesperado. E aí quando ele vem conversar com você, puxa, me deixa voltar, você fica de coração partido, mas você sabe que é uma pessoa que faz parte do grupo de risco. Então, dosar, você ter esse equilíbrio, achar esse equilíbrio, está sendo bem, digamos assim, difícil. Tá sendo difícil para todos nós. E o síndico tem que ter muita expertise, só para a gente finalizar, o síndico ele tem que ter muita expertise e muita atenção, porque você está falando aí, são decretos, são projetos, são leis, e ter muito cuidado na hora da interpretação disso, né? Porque você saber interpretar uma norma, uma lei, se você não sabe, não tome nenhuma atitude precipitada, você é síndico aí no Brasil, para que você não se prejudique. Né? Eu acho que essa medida que o presidente ele tomou agora, restringindo esses poderes excepcionais do síndico e levando que a quem tem que resolver isso é a Assembleia, de certa forma, traz um certo conforto para o síndico, porque ele tira um pouco do peso, né? Só que a gente tem que saber pesar isso aí, né? Colocar na balança. Porque, assim, vamos votar que abrir, por exemplo, que abrir o salão de festa para fazer festas, quem tem que decidir é a Assembleia. Aí a Assembleia vai, dependendo do perfil do condomínio, se for um perfil de um apartamento que eu morei antes de vir para cá, que só tem jovens, só tem gente solteira, eles vão querer, né? E aí você precisa estar atento, porque jovem quer fazer festa, tem gente e essa galera nova que mora aí, por exemplo, num apartamento de 30 metros quadrados, é a galera que passou em concurso público, está em casa, home office e tal, vamos chamar a galera para tomar uma cerveja. E aí tem que ver toda a implicação disso. Então, assim, o síndico aí tem que estar muito atento, muito cauteloso. Eu bato palma para vocês que estão aí hoje na questão, na gestão, porque são decisões rápidas que você tem que tomar para que você não seja penalizado e tente agir da forma mais certeira possível, né? Para que você não tenha problemas no futuro. Olha que coisa louca, eu proibi morador de receber visitante dentro da casa dele. Se eu todo dia falar assim, você não vai receber mais ninguém dentro da sua casa, pode esperar quando essa confusão acabar, vai dar babado. Vai ser complicado, vai ser bem complicado isso. No início, e tudo estava muito... No início não, tudo está muito confuso todos os dias. Tudo muito, Mas o síndico, ele tem que virar polícia, ele tem que virar advogado, juiz, tudo ao mesmo tempo. Aí, de repente, não, o síndico não é nada, quem decide somos nós. Porque é o meu direito de propriedade, porque é minha casa, porque eu pago condomínio. E estamos vivendo nessa corda bamba. Não, nesse carrossel de emoções. Porque além de tudo isso... É o equilíbrio, é dosar, é você se colocar sempre nos dois lados da moeda, né? Você como do outro lado da situação.
E a rotina comum, e a rotina também, né, Tainá? Porque, assim, os chatos do condomínio, desculpem, mas, assim, sempre tem o chato do condomínio, né? Aquela pessoa mais criteriosa, aquela pessoa né, que tá ali no calcanhar do síndico ali, querendo morder o tempo inteiro. Então, assim, além de todas essas situações que a gente tem, ainda tem que lidar com os velhos problemas que eles, né, estão Com a seguindo. politicagem, que é a parte mais chata. Delicada do condomínio, é verdade. Grazi, para a gente finalizar, como é que estão os seus planos mediante esse Covid? Enfim, você tá atuando como consultora condominial? Estou atuando como consultora. Eu até vim para cá porque eu recebi uma proposta, né? É um condomínio novo, que eles, né, estão querendo mais um condomínio aqui na cidade de Orlando, algumas ideias novas, mas o Covid fez com que eles colocassem em stand-by o projeto. E eu continuo atuando aí, né, dando consultoria para alguns síndicos, principalmente os síndicos novatos e tal. A gente orienta para que eles não caiam em algumas situações que possam deixá-los numa situação delicada, né? Porque hoje eu acho que a nossa geração de síndico é uma geração mais consciente. A gente sabe das implicações cíveis e criminais por uma gestão feita de qualquer maneira, enfim, uma gestão inconsequente. Então, as pessoas querem fazer dessa gestão a gestão mais assertiva. Daí, a ideia dos síndicos online, né? Que é de uma forma que a ideia nasceu justamente para isso. Vamos colocar esses síndicos, vamos fazer curso para esses síndicos de uma maneira bacana, para que eles possam mostrar algumas novidades, levar conhecimento para que eles acertem dentro das suas gestões. Então, a gente está aqui, eu estou aqui fazendo a consultoria ainda e não consigo me desligar. O coração não deu. Ai, nem vai! Agora, então, era isso, por isso eu puxei o fio. Para quem está vendo a nossa live, a Grazi, ela foi síndica profissional aqui no Brasil, da empresa da Life. Inclusive, eu não sei se as meninas estão aí, mas o meu convite fica aqui, a Beth, para participar, dar uma live com a gente aqui, para a gente também trocar experiência. E a Grazi esteve à frente aí da Life por um tempo, não foi isso, Grazi? Esteve também à frente está à frente até hoje, na verdade, de alguns projetos aqui no Brasil que envolvem síndicos. Então, sempre na militância aí, né? E levou essa experiência, essa bagagem, essa grande bagagem aí para o exterior. E continuar atuando, como vocês acabaram de ver, continuar atuando como consultora condominial. Então, quem tiver interesse, quem estiver vendo a nossa live, entra em contato com a Grazi, porque é uma grande profissional, amiga, e é esse amor de pessoa, essa pessoa incrível, equilibradíssima. E por que eu convidei a Grazi logo para o início da nossa série de lives, né? Começamos com o Leonardo, e em segundo a Grazi, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que está no ramo aí junto com a gente nessa área de síndicos profissionais e muito ética, né? Sempre bastante profissional, muito ética, muito querida por todos que estão aqui nessa mesma área, e eu acho que ela só tem a acrescentar aí pra gente. Obrigada, Tainá. Morrendo de saudade também. Também, gente, eu agradeço demais o convite. Eu sempre me inspiro em você, Tainá. Você é uma pessoa extremamente... Só é pequenininha, mas tem um conhecimento monstruoso. É uma pessoa que sabe liderar, né? E tem, assim, um currículo incrível na sua área de gestão. O pessoal eu ia falar os meninos do Foca, né? Você lembra do Léo também. Gosto muito, você sabe que eu gosto muito de vocês, admiro muito o trabalho de vocês, sempre trabalhando, participam do grupo, estão no grupo, mas não têm, às vezes, muito tempo, e são pessoas que estão preocupadas realmente com o trabalho. Não são aqueles síndicos que estão ali para mostrar para isso, para aquilo, fazem o trabalho de vocês e colhem os resultados, e é isso que a gente está aqui, é para trabalhar, fazer a nossa gestão uma gestão de excelência, né? E não precisa de holofote, não, né? Você vai trabalhando direitinho,
porque o melhor reconhecimento é dos outros, né? Os outros, você não precisa fazer propaganda de você, quem faz são os outros. E a gente sempre ouviu falar muito bem, né? O mercado sempre ouviu falar muito bem da Foco. Então, é isso aí. Alguém falou, Foco é sucesso garantido. É sucesso garantido, sim. Eu Então, não quis deixar a Grazi ir para outro lado, né? Para o exterior. Eu falei, Grazi, vem trabalhar com a gente precisa de você. recebi o convite para trabalhar e eu falei, caramba, eu não posso falar para ninguém. Eu estava planejando, aí eu falei, vem aqui na empresa. Aí eu fui lá na empresa deles. Eu falei, gente, tem que contar uma coisa para vocês. Eu não ia contar, não, mas eu vou contar. A gente pode levar a Foco lá para os Estados Unidos. O que vocês acham? Quem sabe? Quem sabe? Então, a gente continua isso aí, gente. Pessoal, a gente agradece muito. Olha, muita gente entrou, muita gente mesmo. Legal. E pessoas muito queridas, pessoas aqui que são moradores, tanto quanto da Síndico Foco, quanto Tenho Certeza da Grazi, pessoas do nosso grupo também aí, dos Síndicos Online. A todos vocês, um grande abraço. Foi muito bom tê-los aqui. E a gente não poderia começar melhor essa série de lives do que com essa pessoa tão querida. Vamos continuar falando lá no WhatsApp e no grupo, tá bom? Isso aí, gente. 50 minutos de live, passou muito rápido. Conversa boa, passa rápido. É verdade. Gente, olha só, quem quiser pode seguir, a gente tem um Instagram, que é o Síndicos Online de Águas Claras, nossa logo marrom. E eu também estou aí no meu Instagram pessoal, que é um Instagram público, né? Siga a Grazi, tudo junto. E é isso aí, gente. Eu estou com muita saudade de todo mundo. Muito obrigada para todos aqueles que entraram aqui, escutaram a gente falando. E condomínio é isso, gente. É uma coisa tão dinâmica, tanta coisa acontece, é uma vida de emoções. Não tem rotina. Então, eu acho essa Covid aí, né? Vamos torcer para que logo, logo essa vacina saia, né? E a gente possa se livrar aí dessa pandemia e voltar. Voltar, eu não sei se a gente vai conseguir voltar, mas que a gente siga a nossa vida de uma maneira melhor do que onde nós paramos lá atrás, né? Verdade. Só alguém perguntou aqui meu Instagram, siga a Grazi, meu Instagram pessoal. E lá tem o do Síndicos Online de Águas Claras também. Eu vou vou marcar você num post na Síndico Foco aí, para quem entrou, que aí vocês clicam lá e podem já seguir a Grazi também. E dos Síndicos Online. Isso aí. Tá bom? Gente, então vamos nos acostumar com o novo normal. Saindo de uma pandemia, iremos para uma endemia. E cuidado sempre, né? Álcool gel o tempo inteiro. Não esqueçam de usar máscara. Máscara é para usar com o nariz para dentro, tá? Não é para usar máscara aqui porque não tem nenhuma eficiência. Então, usem a máscara da maneira correta. Protejam os seus, né? Tenham os devidos cuidados, porque a gente quem precisa trabalhar, que volte a trabalhar. E a gente tem que cuidar daqueles que não podem, né? Não podem trabalhar, igual a Tainá falou, dos funcionários que têm são do grupo chamado grupo de risco. E vamos seguir a nossa vida com muita fé em Deus e pedindo para Deus que tudo isso passe logo, porque a gente precisa retomar, né, essa nova vida que está por vir. Então é isso, gente. Um beijo enorme para você, tá? Fica bem. Obrigada. E qualquer coisa a gente vai se falando daqui. Com Obrigada, certeza. pessoal. Tchau, Valeu, tchau. gente. Beijo, tchau.